Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Hoje nós estamos aqui com o Gabriel, vamos falar sobre 5 erros e 5 acertos na incubação de ovos. Então vamos ao vídeo. Gabriel, nós viajamos bastante aí o Brasil afora, né? E vimos muitas coisas em vários criatórios, em várias cidades. E a gente vai querer compartilhar agora com vocês um pouquinho sobre alguns erros e acertos que a gente viu em alguns criatórios. Não vamos citar nome, mas só para vocês terem uma ideia, para evitar errar aí no seu criatório. O que nós vamos contar para vocês aqui é um resumo prático de tudo que a gente viu no campo e tudo que a gente fala, tanto nas minhas aulas quanto nas aulas dos Rodrigos. Em todos os vídeos anteriores, vocês pegarem para ver, vocês vão analisar aqui isso que a gente conversa. E as pessoas falam, mas na prática é assim? Nós vamos comprovar para vocês. Primeiro pente. Muitos criadores contaram pra gente, independente do ovo, ovos de fazões, ovos de pavões, ovos de aves aquáticas, galinhas então nem se fala, galinha de Angola, todos eles tiveram problema quando não pesquisaram a índole do criador. Por quê? O criador vai lá no marketing, é de primeira, as fotos do cabra é de primeira, a pessoa compra. Deu problema na incubação, quando a gente fala em problema na incubação, é na fertilidade dos ovos, tá? Então os ovos não estavam férteis. Dos ovos férteis, morreu-se um tanto. Resumo da ópera. A pessoa pagou caro e recebeu, na prática, poucos filhotes. Qual foi o problema que todos reconheceram? Compraram de pessoas erradas. Muitas das vezes as fotos nem eram aquelas que estavam usando. Muitas das vezes a pessoa comprou por recomendação de um grupinho WhatsApp local. Quando saiu daquele grupo e foi perguntar aos outros, falaram mal. Então, tudo foi questão de planejamento. Não pesquisou mais sobre a pessoa que estava comprando. Segundo erro que pode ter na incubação dos ovos, não higienizar os ovos ou usar produtos errados. Isso é muito importante. Isso daí que eu estava até conversando com o Rodrigo. Hoje mais cedo nós fomos na casa agropecuária comprar desinfetante. O rapaz até falou pra gente, nossa, mas para que você usa esse desinfetante que acaba tanto assim e a gente quase não vende? Aí a gente explicou, olha, a gente trabalha com aves ornamentais e o que acontece? Acho que você é o único que compra lá, né? Provavelmente. Do jeito que o cara falou pra gente, já provavelmente deve ser a única pessoa que compra. Aqui a gente utiliza o Vancid 50. Aliás, Vancid, nós aceitamos uma comissão, um patrocínio, viu? Nós estamos aqui dispostos a isso. Mas tem outros também, Pharmacept Plus. Enfim, são desinfetantes voltados para ovos incubáveis, para ovos férteis. Os ovos da cama, que são os ovos do ninho. Desculpa, os ovos do ninho que caem no chão, ou que a galinha bota no chão, eles contêm muita bactéria. O ovo de um ninho que está cheio de fezes, também vai ter muitas bactérias na casca do ovo. Parte dessas bactérias, elas atravessam as proteções do ovo, né? A cutícula, a película, o albume, e acabam contaminando as propriedades internas do ovo, que vai automaticamente, quando o embrião tiver no desenvolvimento embrionário dele, ocorre o óbito. São os primeiros dias, geralmente por bactéria. Eles vão ter tudo isso que eu estou falando aqui em imagens. Então, quando a gente utiliza a desinfecção com os produtos corretos, no tempo correto, na temperatura correta da água, você consegue matar todas as bactérias e micróbios e boa parte dos vírus e fungos na casca do ovo. O que acontece? Aumenta a taxa de eclosão dos ovos férteis. Então vai nascer mais pintinho na sua galinha, na sua perua, mais pintinho na sua chocadeira. Então a desinfecção dos ovos de maneira certa é muito importante. As pessoas ouvem isso e falam, então vou pegar qualquer coisa. Pega um desinfetante de pinho, pega um cloro, pega lisoforme. São produtos que você vai olhar na base deles, amônia quaternária também em concentrações incorretas, deixa por um tempo de exposição na casca do ovo muito maior, temperatura errada. O que acontece? As pessoas vão intoxicam ou matam o embrião com o produto. Se você olhar na embalagem, na bula, desses produtos que eu citei, não há recomendação para desinfecção de ovos férteis, pelo menos não na data de hoje. Os que nós contamos para vocês, eles são específicos para isso. Gabriel, outro erro, errar o dia de fazer ovoscopia ou até mesmo não fazer ovoscopia. Por que isso é muito importante na incubação dos ovos? Eu conversei com o Rodrigo, muitas pessoas subestimam a ovoscopia. Vamos lá. Quando você não realiza a primeira ovoscopia, que é a ovoscopia antes de colocar o ovo na chocadeira, depois que ele já foi higienizado, acontece o seguinte. Há o risco de você colocar um ovo com um pintinho morto ali, um ovo quando eu falo pintinho morto, é o pintinho já em estágio avançado ali, morreu com 18 dias, 20 dias, acima de 10 dias, vamos por assim. Mesma coisa, o anel de sangue, que é aquela famosa mancha de sangue circular ao redor do ovo, também é um embrião que morreu. Esses ovos, esses dois tipos, entre outros que estiveram o embrião morto ali,
eles vão se tornar os famosos ovos bomba, que são aqueles ovos, pelo excesso de gás, com a pressão interna da casca, ele se rompe e estudia toda a chocadeira. Esse é o primeiro ponto. Um ovo que está assim, ou que ele já está podre e vai para a chocadeira porque não passou pela ovoscopia, ele vai trocar gás e ele vai acabar contaminando todos os demais ovos da chocadeira. Isso só porque não fez a primeira ovoscopia. Ovo que tiver trincado, ele não vai nascer. Não é que ele não vai nascer, há o risco de ele não nascer. Alguns até nascem, mas perde muita umidade, então o pintinho sempre nasce fraco, dedinhos tortos, há uma desidratação, o pinto nasce desidratado, se você acompanhar com os outros. O que acontece? Todos esses fatores e muitos outros porque não fez a primeira ovoscopia. Que é a que faz antes de colocar o ovo na chocadeira, na galinha, na perua. As pessoas pensam que é depois de 7 dias, essa é a segunda. A segunda é para retirar o que morreu nos primeiros dias e as demais a mesma coisa. Quando você não faz isso, você perde qualidade na incubação, perde espaço na chocadeira, porque tem um ovo que não vai produzir, um ovo em branco, um ovo com embrião morto, e ao mesmo tempo você diminui a sua taxa de eclosão. Comente aqui os seus erros e acertos que você tem na sua incubação. Depois que você ver esse vídeo, vai lá na descrição e clica no link, pois teremos aulas exclusivas para vocês. Continue com o vídeo. Outro erro muito comum é errar na ração das matrizes reprodutores. Geralmente, o que ocorre é que as matrizes reprodutoras, até quando no próprio plantel da pessoa ali, ele dá ração de postura ou dá só milho, e aí quer que tenha uma boa fertilidade. O que isso influencia no nascimento dos pintinhos? Vamos lá, pessoal. Isso é uma coisa assim muito comum e as pessoas não têm noção de que está errado, ok? E Rodrigo, nós comprovamos isso em diversos locais. Criações de aves aquáticas, pavões, fazões, galinhas. São diversos erros. No nosso curso, nós contamos de uma forma mais detalhada e vocês podem comprovar isso que a gente está dizendo para vocês de uma forma mais ampla. Vamos lá. Quando vocês utilizam uma ração comum, quando eu falo ração no comum, é ração de postura, fase 1, 2, 3, ração de poedeira, enfim, vai existir diversos nomes de acordo com a região, mas nada mais é do que a ração para uma franga, para uma galinha em postura de ovos. Olha, Gabriel, mas então, por que não usar essa ração? Simples, pessoal. Essa ração, ela é uma ração para postura de ovos comestíveis, ovos de mesa. Ela não tem a quantidade de vitamina suficiente, né, de nutrientes para poder nutrir o pintinho nos primeiros anos, primeiros dias de vida. Dentro do ovo, não há. A ração de reprodução, ela é mais rica, principalmente em aminoácidos, vitaminas, porque isso são os dos limitantes do crescimento. Às vezes a pessoa pensa, fornecer o máximo de proteína porque o galo, a galinha vai ficar forte. Errado, vocês estão intoxicando o animal. Não adianta ter uma quantidade elevada de proteína se não tiver os aminoácidos. Eles são como se fosse de uma forma mais simples, o transporte da proteína para o corpo do animal. É igual o cálcio sem vitamina D. Você pode dar 1 kg de cálcio, se não tiver vitamina D, não haverá absorção. De forma simples, tá? Isso é bem mais complexo, existem outros fatores. O que a gente percebeu em muitos criatórios? A falta de uma ração de reprodução. Por que isso? As pessoas usam ração de postura e faz diversas misturas. Adiciona verduras, legumes, adiciona milho, sorgo. Isso cai muito a qualidade nutricional da galinha e depois a gente pode até explicar em outra aula o porquê que isso acontece, porque é muito grave. Se não bastasse isso, as pessoas utilizam rações iniciais e rações de crescimento na dieta dessas aves. Extremamente complicado. Geralmente essas aves, essas rações, elas vão conter promotores de crescimento. Muitos dos promotores de crescimento, eles acabam infertilizando a galinha, infertilizando o reprodutor, porque ele afeta diretamente a produção de sêmen e tem baixa qualidade na questão da postura de ovos férteis e também na eclosão. As pessoas às vezes não sabem isso, mas uma simples leitura da tabela de garantia mínima, do modo de uso ou na bula ali da embalagem, você vai ver. Não fornecer para ruminantes, não fornecer para poedeiras acima de 16 semanas. Quando está dizendo isso, na maioria das vezes, são rações que contêm promotores de crescimento e é tóxica. Ela irá fazer mal para aves acima de 16 semanas. Não só as poedeiras no caso da reprodução, como qualquer outra. Então, por isso que é escrito na bula, no modo de uso ali. Bem bacana. E agora, o último erro que a pessoa pode ter na incubação de ovos é deixar os pintinhos nascer na chocadeira. Tem gente que não tem um nascedouro, né, Gabriel? Mas a gente sabe que é muito importante o pintinho não nascer na chocadeira. Qual o motivo disso? Isso é até bom, fiquem de olho aqui na gente. Nós passamos lá na Amanda Mac e mostramos isso, né? Vai ser nos próximos vídeos, no decorrer dessas próximas semanas. Não esqueçam isso. Vai ajudar muita gente as dicas que nós fornecemos lá para os pintinhos poderem nascer na chocadeira com o menor prejuízo possível. Vamos lá, pessoal.
Quando o pintinho nasce, o fazãozinho, o pavãozinho, a ave que seja nasceu na chocadeira, ela automaticamente contamina o cooler da chocadeira. Se essa ave não estiver em contenção dentro da chocadeira, ela vai andar. Quando a ave nasce, muitas vezes, principalmente se ela demora para sair do ovo, ela gera um mecomônio. O que é isso? É as primeiras fezes fora que ainda não foi alimentada. Então é a matéria que ela absorveu durante a incubação do ovo, que é toda que o pessoal chama de gema, né? É o saco vitelino, ela absorveu. Se passou muito tempo, ela defeca ali mesmo. Então, primeiro cocô, primeiro fezes do pintinho. Muita bactéria, muita. Agora imagina um monte de pintinho fazendo isso dentro do ovo, ou fazendo até fora da chocadeira, aquelas fezes verde, meio cinza, dependendo da ave, né? Contaminando tudo os ovos, ele pisando naquelas fezes e passando entre os ovos, tudo aquilo é contaminação. Então esse é o primeiro ponto. Chocadeira, o ideal é só chocar e nascer, utilizar um nascedor ou outra chocadeira quando é configurada como nascedor. Então isso é extremamente importante. Pelas primeiras fezes, pela questão de penugem que vai ficar no cooler. Quando vocês ligarem a chocadeira, a maioria das pessoas não limpam o cooler. Quando forem ligar a chocadeira novamente, vai ter umidade, vai ter temperatura elevada. Isso vai gerar contaminação e vai diminuir a taxa de eclosão. Ou seja, mesmo o ovo estando fértil, vai nascer menos. Agora, vamos aos 5 acertos que você pode ter na incubação de ovos. Vamos começar pelo primeiro. Calibrar e limpar a chocadeira. Por que esse é um acerto interessante, Gabriel? Calibrar e limpar a chocadeira. Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, a chocadeira já vem calibrada de fábrica, né? Eu não preciso mexer em nada. Mas, às vezes, ela foi calibrada numa região que uma temperatura é X, e aí chegou em outra região que a temperatura é diferente. E aí? Me conta sobre isso aí. Vamos lá. Isso é uma coisa muito importante, é um tema muito polêmico, e a gente não está aqui com a intenção de sanar 100% das dúvidas nessa aula. A gente está fazendo uma passagem pelos principais pontos. Até os nossos cursos abrangem isso de forma muito mais abrangente, tá? Chocadeiras, independente da marca, independente do modelo, todas as chocadeiras, elas variam de acordo com a temperatura e umidade externa. E as pessoas falam, eu peguei a chocadeira, nos primeiros meses funcionou bem, depois não funcionou mais. Na maioria das vezes, é sujeira. Mas em outros momentos, a chocadeira das pessoas, elas colocaram a chocadeira em um local aberto, um local fechado, bem arejado no início. Depois fez uma mudança na casa, a mulher não gostou, isso e aquilo, foram lá e trocaram a chocadeira de lugar com um local muito quente, ou um local com muita quantidade de vento, próximo de uma janela, numa garagem, no sótão, vai ter perda da qualidade de ovos. Por quê? A chocadeira, ela aquece o ar dentro dela mesmo. Esse ar vem de onde? De fora, pessoal. O próprio nome já diz, toda a chocadeira é ventilação forçada. Então ela aspira o ar de fora, o ar quente sai por cima e assim por diante. É um ciclo sem fim. Se o ar já entra quente, o próprio nome diz, é chocadeira. Não é freezer, não é geladeira. Ela só esquenta o ar. Se o ar já vem muito quente de fora, a chocadeira ela vai esquentar mais do que o normal. Então se a chocadeira é 37 graus, 37 a 38, vamos colocar assim, temperatura ideal para a maioria das espécies. Se o ar está vindo a 38 graus, a 37 graus, a 40 graus, que a gente achou em diversos locais que a gente visitou, a chocadeira não vai resfriar. A taxa de eclosão vai ser lá embaixo. Pelo contrário também. Às vezes a chocadeira está perto de fontes de água. Então, perto de um cômodo de cachoeira, ou é local que perde aquário, isso e aquilo, a umidade vai estar muito alta. A chocadeira não vai conseguir regular a umidade dentro dela, porque a umidade externa está muito alta. Então, quando vai comprar uma chocadeira, tem um local correto. Para vocês terem ideia, até de acordo com a região, você põe a chocadeira mais baixa ou mais alta, por causa da coluna de ar acima, coluna de ar quente. Então, às vezes as pessoas estão perdendo ovos e simplesmente o local que a chocadeira está errada. É apenas isso. Siga em nosso link para adquirir a aula de hoje, não só de hoje, né? Nós temos diversos módulos, vocês podem comprar de forma individual, como pode comprar eles de forma conjunta e também com desconto, ok? Siga nosso link para ter acesso ao nosso curso, que vai ocorrer hoje, ao vivo, e são apenas 10 vagas. E o link está aí na descrição, tá? Oportunidade imperdível, não percam. Mais um ponto bem interessante. Segundo acerto para você ter uma excelente incubação, usar galinhas confiáveis, com saúde. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de usar galinhas confiáveis, é porque muitas pessoas usam apenas a chocadeira, outras pessoas usam apenas as galinhas, outras pessoas usam uma galinha, uma chocadeira. Vou explicar a relação entre isso, o porquê usar galinhas confiáveis. Vamos lá, já explicamos sobre as chocadeiras.
Galinhas confiáveis. De preferência, galinhas de grande porte, Orpington, gigante negro, galinhas caipiras grandes, e que vocês já tenham acompanhado 2 ou 3 posturas delas. São as galinhas mais velhas, que são usadas basicamente para isso. Não só galinhas, a gente citou galinhas no vídeo aqui, mas pode ser peruas, gansas, patas, que são excelentes chocadeiras. E para ovos de aquáticos, ou de peru e de pavão, ser melhores do que as galinhas em si, tá? Vamos lá, quais são as características que a gente busca? Ou galinhas de porte grande, para ovos grandes, ovos menores, fazões, ovos de galinhas miniaturas, as garnizés, principalmente as de raça pura. Por que sempre aves de raça pura? Porque a ave híbrida, a linhagem comercial, uma das qualidades dela é não entrar em choco. Então é a ave que vai botar o tempo todo. E aquela que entra em choco, ela é uma anomalia, ela não é o correto. Então ela vai entrar e vai abandonar o ninho com frequência. E isso o ovo não vai ter qualidade. Não vai ter uma boa qualidade na incubação. Então, galinhas de pequeno ou grande porte, de acordo com o ovo. Galinhas que vocês já acompanharam ela 2, 3 vezes. Ela não acompanha nem quando cai raio, quando chove. Ela não sai do ninho, né? Ela acompanha durante todo esse período. Porque galinhas confiáveis e a chocadeira. Veja só. Se você tem lá 5 galinhas, 5 chocadeiras e você tem 10 ovos. Qual seria o ideal para isso? A pessoa fala, ó, eu vou pôr um ovo, se eu tenho 10 ovos de cada raça, eu vou pôr um ovo em cada uma. Então um ovo de Brahma, eu vou pôr em cada uma das galinhas, das 5 galinhas, em cada uma das 5 chocadeiras. Um ovo de galinha caipira, um ovo de perua, um ovo de... Enfim, as diversas raças que a gente tem, índio gigante. Então você fala, nossa, mas que loucura, vai ter 5 galinhas, 5 chocadeiras, gente, se vocês têm, usem. Se você tem 2 galinhas, divida entre elas. Agora eu vou explicar o porquê isso. Se uma das chocadeiras cai energia, ela queima, acaba a água, a pessoa não vê, dá problema na resistência, você vai perder todos os 10 ovos que estão ali. Mas o prejuízo é muito pequeno se você tem em mente que foi um ovo apenas de cada espécie. Um ovo apenas de cada galinha, de cada linhagem. Mesma coisa, a galinha abandonou o ninho. Se você coloca 12 ovos, 10 ovos de uma espécie só, você perdeu toda aquela postura. Se você colocou um de cada, eu perdi só um de Brahma, eu fui perder um de galinha assim, um de galinha assada. Ou seja, o prejuízo é muito menor. Então sempre tem galinhas confiáveis que diminuem, elas não vão te deixar na mão. E caso deixe, se você tiver mais de uma galinha, você não tem prejuízo. Nem se estiver usando chocadeira, nem se estiver usando só aves, só galinhas. Excelente dica do Gabriel. Outra dica importantíssima, muito bacana, é usar os nascedouros da forma correta. Por quê, Gabriel? Vamos lá. Muitas das vezes, pessoal, a gente já explicou nessa aula, né, que não é ideal deixar na chocadeira, mas tem um modo correto de usar nascedouro. Nascedouro, geralmente, isso varia de espécie para espécie, enfim, tem as variáveis, mas de um modo geral, faltando 72 horas, 3 dias corridos antes do ovo eclodir, de acordo com o calendário de cada ave, né, a gente transfere para o nascedouro. O que as pessoas fazem? Muito comum, tá? Transferem com 4 dias, com 5, com 2, bicou, ela transfere. Não é o correto, pessoal, hipótese alguma. Isso existe diversos estudos comprovando, são diversos motivos, eu não vou entrar a fundo nisso no momento. Mas fiquem sabendo que não é a melhor forma. A melhor forma é 72 horas cravado, ou 3 dias cravado, que for melhor para você assimilar. Esse é um detalhe. Outro ponto que as pessoas erram muito. Pega o nascedouro, pessoal, quando ligar a chocadeira para incubar os ovos, o nascedouro já tem que estar limpo, o nascedouro já tem que estar calibrado, já tem que estar com água próxima para quando for colocar estar disponível. Quando tiver faltando 3 horas para dar 72 horas, ou 3 horas para dar os 3 dias de transferir, o nascedouro tem que ser ligado, abastecido de água. Por quê? Senão ocorrerá um choque térmico e um choque de umidade. As pessoas ligam o nascedouro na hora de transferir. Não, pessoal. Tem que ser feito 3 horas antes, para quando vocês abrirem para transferir os ovos da chocadeira, ele já está trabalhando em temperatura ideal e umidade ideal. Quando vocês fecharem a tampa do nascedouro... Não ter choque térmico. Exatamente. Então, isso é extremamente importante. O manejo simples do nascedouro, óbvio, a higiene, a manutenção é importante, mas onde o pessoal mais erra na data de transferência. Mais um acerto que você pode ter, ou que você está fazendo aí, é ninhos de manejo deles do modo correto. Por que os ninhos são tão importantes para você ter uma excelente eclosão dos pintinhos? Isso daí, pessoal, é uma coisa extremamente importante, porque no nosso curso de incubação, as pessoas ficaram assim, admiradas, surpresas, assim, não sabiam, a gente pegou elas de surpresa, né? Ficaram sem chão quando a gente contou que tem 2 tipos de ninhos diferentes. Um ninho é para postura de ovo de poedeira comercial, ou de galinha que você vai vender ovo fértil para vender, para comer. Não é ovo que vai para chocadeira, e um ninho específico para chocadeira. Muita gente não sabe disso, pensa que só existe um ninho para tudo. Tem diferenças. O ninho que é utilizado
para coleta de ovo diário, ele geralmente vai ser um ninho automático. Por quê? Isso vai impedir que a galinha sente no ovo, que gere embrião ali, passe o zero fisiológico, vai impedir que a galinha durma no ovo. Enfim, ele protege o ovo, de uma forma que a galinha tenha menos contato com ele. Já o ninho voltado para a postura de ovos férteis, ovos que vão ser colocados para ela chocar ou para a chocadeira chocar, esses ovos e os ninhos são totalmente diferentes. Eles fazem com que a galinha proporcione o maior acesso a eles. Por quê? Ela vai fazer, lembra aquela viragem que a gente tem que fazer no armazenamento? A galinha faz isso. Então a gente proporciona o ninho de uma forma que a galinha tem acesso constante aos ovos. Ela vai lá, ela pré-aquece os ovos diariamente quando está botando, ela gira os ovos. Então é um ninho totalmente diferente, é voltado para modelos diferentes de ninho. Outros detalhes, a tampa dos ninhos para as galinhas não dormirem dentro, o tipo de teto do ninho, tudo isso, a altura do ninho, a cor do ninho, a profundidade, o material usado no ninho, tudo isso aumenta ou diminui a qualidade de postura. Se, por exemplo, pegar um ninho mais escuro, a galinha vai botar mais. Se for um ninho muito claro, ela vai botar menos. Se você tiver uma cama de material ali ruim, vai dar maior proliferação de piolhos, vai juntar mais fezes. Então, existem vários detalhes que as pessoas ainda não conhecem sobre os ninhos. Muito bom. E agora, o último acerto que você pode ter para ter uma excelente eclosão é retirar a película dos ovos de aquáticos. Por que isso, Gabriel? Isso é extremamente interessante. Você lembra lá que, principalmente, quem mexe muito com aves aquáticas, sempre reclama, a chocadeira é ruim para aquático. As pessoas até contam uma coisa assim, as patas, as marrecas, os cisnes, só nascem bem porque eles molham os ovos quando vão para o lago. A chocadeira não faz isso, a galinha não faz isso, é por isso que nasce mal. Pessoal, não é isso. Vou explicar para vocês, vejam só. Quando uma galinha sai do ninho, ela vai ciscar, correto? Vai, cisca tudinho o terreiro e volta, não é assim, Rodrigo? Uhum. Uma ave aquática, digamos, o substituto, o equivalente, o igual dela, ciscar é nadar. É uma ave aquática, gente. Então é óbvio que ela, ao invés de ficar ciscando igual a galinha, ela vai nadar. Então não tem nada a ver ela vir molhar o ovo. O que aumenta ou diminui a taxa de eclosão de um ovo fértil, bem higienizado, uma chocadeira boa, um ninho bom de aquático, é a película. Em volta de toda em volta de todo ovo de ave aquática existe uma película, uma cutícula de proteção. No da galinha também existe. Se você vê o ovo da galinha quando bota, ele é molhadinho e pegajoso. É brilhante. Aquele é a primeira barreira de proteção. Das aves aquáticas também. Só que o dela é muito mais forte do que o do ovo da ave terrestre, digamos assim, da ave não aquática. Porque o ovo dela vai ficar em locais que seriam insalubres para uma ave terrestre. Então, locais que ela vai ter mais contato com umidade, são locais mais úmidos, enfim, do que um ovo de galinha. O que acontece? É necessário na natureza ter isso. Só que o animal, conforme ele rola os ovos em contato com a cama do ninho, ele retira. Na chocadeira e numa galinha, ela raramente vai acontecer isso. Por isso que as pessoas falam, ave aquática, só choque em ave aquática. Não é. Quando faz a remoção no nosso curso, lá quando nós ensinamos isso de uma maneira bem simples, são produtos que encontram no mercado, remove-se a cutícula, ele fica similar à cutícula de uma ave terrestre. Então a chocadeira, uma galinha, uma ave que não tem uma umidade tão elevada para chocar, consegue chocar e ter boas condições de eclosão. Excelente dica. Então, Gabriel, esses foram 5 erros e os 5 acertos que você pode ter aí no seu criatório, na incubação de ovos. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre este tema, na descrição vai ter um curso hoje mesmo, para poucas pessoas, somente 10 pessoas, que a gente vai separar para poder dar uma aula exclusiva sobre incubação. Né, Gabriel? Olha, um detalhe muito importante, um diferencial que vocês não encontram em outro curso do mercado. Somos o primeiro a fazer esse modo. Vocês terão um plantão de dúvida. Então, uma coisa é você fazer o curso, a outra é você pôr em prática na sua casa. Nós vamos te ajudar nisso. É isso aí, turma. Valeu e até o próximo vídeo.